Sejam bem-vindos, cartomaluquinhos, cartodoidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas de meio campo para a rodada 28 aqui do Cartologia. Nossas dicas seguras já estão aí, a gente vai de Alisson, Arrascaeta e Vina do Ceará. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, já aproveita, se inscreve, curte o vídeo aí. Para você que é cartológico, carteirinha, já comenta aí qual o meio de campo que você está pensando antes de ver o vídeo. Cara, vou convidar você também para conferir o nosso Insta, no @cartologiafc, e o nosso Telegram. Aqui a gente sempre busca trazer análises diferenciadas e antes da gente ir para o mapa, eu vou responder a pergunta que a gente fez lá no episódio passado de qual que é o jogador que tem a menor pontuação da história do Cartola FC. A gente falou lá se podia ser o Gum, Galdesani, o Luan Poli ou o Vitor Hugo, que jogava lá no Palmeiras, e a resposta é o Gum. Cara, o Gum conseguiu na 24ª rodada lá do ano de 2011, faz tempo, no Fluminense Bahia, fazer menos 13,20. Um gol contra, um cartão vermelho e um cartão amarelo. Por isso, parabéns, Gum, por ter dado o maior número de gastrite aí que a gente pode imaginar numa rodada do Cartola. Cara, e antes da gente começar aí, já adentrar e falar quais vão ser nossas dicas moderadas e ousadas, vamos dar uma olhadinha aí no mapa do confronto. Se você tá chegando agora, já achou um mapa diferente? É assim que a gente funciona, mas tá achando confuso para ler? Se liga que aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso vídeo de matemática que a gente explica cada um dos gráficos aqui do canal, como ler, como interpretar, para você poder gastar seu tempo ali e aproveitar o máximo do canal, tranquilo? Cara, na zona verde a gente vai ter Flamengo e o Grêmio, e é por isso que incontestavelmente a gente teve que procurar peças lá. Eu sei que nos dois times tem várias dúvidas, tem vários 50-50, né? Tem, eu vou de Jean-Pierre ou vou de Alisson? Eu vou de Everton Ribeiro ou vou de Arrascaeta? No fundo, a gente acabou utilizando quem tinha as maiores médias no mando de campo, ou seja, quem tinha as maiores médias jogando em casa, e a gente percebeu quem estava uma maior probabilidade de mandar bem de acordo com os últimos jogos. Tranquilo? Cara, a gente também vai estar trazendo dicas aí do Atlético Paranaense, né, que mitou na última rodada, Nicão mandando muito bem, mas eu acho que tem umas outras peças diferentes no meio campo aí. Num sussurro cartológico, e porque, cara, foi muito difícil, eu tentei ao máximo tentar encaixar esse maluco, mas não consegui. É o Marlon Freitas, do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que vai estar encarando o Vasco em casa. E esse cara vem com médias absurdas de finalização. Muito massa. Ele tem dificuldade, ele tem um teto ali por causa do nível de jogador. Mas, cara, se você tá tentando ir na ousadia de alegria, ele é um cara muito louco. Só que aqui no canal, ele infelizmente acabou não fazendo o corte dos caras que a gente tá pensando. A gente vai estar buscando umas pecinhas ali na zona vermelha. Eu sei que, né, não é uma zona que a gente gosta de transitar muito, mas tem umas peças do esporte que vale a pena a gente estar dando uma encarada. Com certeza a gente vai estar continuando a acessar o Vina do Ceará. Eu sei que ele teve rodadas não tão boas no passado recente, mas ainda assim é um cara de uma regularidade tremenda. É difícil a gente não tentar acessar. E o Coxa, que tá ali namorando a Zona Verde, também vai ter algumas pecinhas pra gente estar contando também. Já peço desculpas desde já que o Raul não vai estar nas sugestões. Eu sei, terror, a galera chorando, família saindo, cai 20 mil pessoas no número de inscritos. Mas, cara, quando eu coloquei peça a peça do lado, ele era não tão seguro quanto os da Segura, só que ele não era tão ousado quanto os da Ousada. E ele acabou ficando naquele limbo ali. Confesso que ele vai estar jogando contra o time que cede desarmes acima da média do campeonato. O Bragantino dentro de casa tem uma propriedade diferente de desarmar mais. Contudo, porém, entretanto, todavia, ele não vai estar contando aqui na gente. Chega de falar e vamos para os nossos primeiros nomes e vamos tentar... Deixa eu tentar te acalmar do porquê que o Alisson tem que estar no seu time aí. Patinha, só pode capitão, calma. Mas por que eu acho que ele é um bom nome? Primeiramente, cara, o Bahia jogando fora de casa eterniza meio-campistas. Olha aqui, Fernando Sobral 11, Galhardo 15, Nenê 10, Jobson 16, Veiga 14, até o Gomes, que não fez nada, fez 6,2. Ou seja, pessoas que jogam contra o Bahia em casa costumam ter meio-campistas jogando bem. Agora vamos tentar se explicar por que eu acho que o Alisson é uma boa peça. Primeiro que o Alisson já foi o melhor campista pontuador do Grêmio em casa em algumas ocasiões. 11ª rodada e 16ª rodada fazendo 9,3 e 5,4. Depois ele ficou contundido e ficou um tempo sem jogar. Nesse meio tempo surgiram alguns nomes, tipo o Pinares e o Jean-Pierre. Contudo, esses são jogadores que oscilam demais. Eu vou tentar me adequar com o radar. O que o radar está favorecendo aqui? Jogadores que dão muita assistência, têm uma propriedade de desarmes, mas sofrem muitas faltas. Se a gente olhar o nosso menino Alisson, olha a barrinha de assistência. Não dá, Patinhas, a legenda tá na frente, tô brincando. Aqui, ó, tá 1,25. A média de meio-campistas
Para o campeonato é 0,27, é 6 vezes a média do campeonato que o nosso menino Alisson está fazendo em assistências, tanto é que ele já tem 2 jogando dentro de casa. Ele está sofrendo na média 3 faltas por jogo e cometendo só uma, ou seja, o saldo de faltas dele está muito positivo. E se a gente observar aqui, o nosso menino Bahia está fornecendo em torno de 17% aqui de faltas sofridas acima da média do campeonato. Ele é um cara que tem mais de uma finalização para fora por jogo e mais de uma finalização defendida por jogo. Essa média de finalizações vão estar se adequando exatamente em coisas que o Bahia está cedendo acima da média, inclusive finalização defendida, é o que o Grêmio também faz acima da média. Por isso, ao observar essas médias por jogo, o nosso menino Alisson vai levar. O que é válido ressaltar aqui, por ele ter ficado muito tempo sem jogar, as médias dele são enviesadas. Só que, se o cara mandar bem toda vez que ele joga, mesmo jogando baixo, tá sempre valendo a pena aí. E é válido apontar que ele não tem gols jogando dentro de casa ainda, ele só tem gols jogando fora, mas fica aí a esperança de um time que hoje toma o dobro da média do campeonato em gols por atacante, por meio campo, que o Alisson consiga quebrar essa barreira aí. Se a gente olhar do ponto de vista de distribuição, você vai ver que ele é mais regularmente em casa, fazendo entre 0 e 3 pontos, mas em 37% das ocasiões ele já passou dos 5 pontos, sendo que em 1/4 das vezes ele passou dos 8 pontos. Quem sabe na vez dele voltar. No passado mais recente, nos últimos 10 jogos, considerando só os jogos em casa, ele só jogou na rodada 27 em casa, em que ele fez 2,8 aí. Vamos agora pro Vina, pra você que você tá de mau humor com ele. Você tá tipo, o Vina me traiu, agora eu sou do time do Lima. Calma. Não ignora o menino ainda. Cara, o Internacional é um confronto fácil? Nem um pouco. Se você olhar nos últimos 10 jogos, aí a gente tem que voltar até a rodada 19 ali, mais ou menos, nenhum meio-campistas passou de 9 pontos. Nenhum. Inclusive, quando fez gol, fez aquele 8,3 ali e mais nada. Tranquilo? Então o confronto não é fácil, a média normal cedida pelo Internacional 1,89 e recentemente está cedendo 1,7. Contudo, o meio-campo do Ceará é avassalador em casa, com uma média recente executada de 3,12 e uma global de 2,73. Nas últimas ocasiões, fazendo 9 pontos com o Lima, 12 pontos com o Vina na 18ª rodada, e até quando o time faz mais ou menos, garante uns 6 pontinhos ali com o Lima na 25ª rodada. Se a gente olhar o radar ele tá bem específico aqui. Tem que ser aquele cara que faz o gol, desarme, e aqui, infelizmente, mais nada, o Internacional cede acima da média. Do ponto de vista do Ceará, o Ceará tá executando acima da média finalização defendida e falta para fora. Falta para fora não, né? Finalização para fora. Que não deixa de ser uma falta que vai para fora. Se a gente olhar o nosso menino Vina, ele se encaixa exatamente no... Ele é o meio-campista com maior média de gols em casa hoje pelo Ceará. E é o cara que hoje tem o maior número de finalizações, de FD e FE. Patinhas, mas o desarme, de fato, ele não é o cara do desarme. Aí a gente teria que estar batendo um papo de Sobral. Só que é o seguinte, para um cara hoje que está 5 vezes acima da média em assistências, que ele está 5 vezes acima da média em gols e é o cara de finalização, eu acho que eu vou tentar bancar que é o que o Ceará tem executado no campeonato vai se manter, e aí eu vou esperar que ele vai quebrar a média aí do Internacional em cedendo de finalizações. Ele está no top 30 da posição, está no Olimpo, e apesar dele não receber tanta falta, o saldo dele está 0, porque ele comete bem menos falta ainda. Tá? Se a gente olhar do ponto de vista de distribuição, é aqui que eu acho que eu quero te conquistar com ele, tá? Em 44% das vezes ele passou de 5 pontos. Ele nunca negativou em casa, inclusive no último jogo que foi horrível, ele ainda não negativou, mesmo com o cartão amarelo. E, cara, se você pegar e misturar o gráfico de casa e o gráfico de fora, o cara já passou dos 5 pontos em mais de 70% das ocasiões. É absurdo. Eu sei que a rodada 22 pode estar na sua mente, que ele só fez 0,9, e a última vez em casa foi na rodada 18 que ele imitou. Mas é um cara muito regular pra gente deixar do lado de fora. Eu não acho que você tem que tomar a vitória do Inter por cima do Bahia como sendo aquele epitome do time que mudou de cara. Agora a gente vai tentar buscar uma pecinha aí já conhecida nossa, nosso menino Giovanni Augustus, que vai estar encarando o glorioso Goiás. O Goiás recentemente tem cedido muitos pontos e é por isso que a gente está indo especificamente aqui, tá? Há quem diga Igor Gomes fazendo gol, inclusive aqui não está contabilizando o jogo do São Paulo, que jogou lá na casa do Goiás, que ele também tomou gol do Igor Gomes, e o Casares fazendo 15,2 no último jogo aí com o Corinthians. Se a gente olhar o menino Giovanni Augusto, faz um tempo que ele não imita. Para ser mais exato, a 21ª rodada foi a última vez que ele imitou, mas foi aquela rodada que ele fez gol e fez 4,5, então deu mais angústia do que alguma coisa. Se a gente olhar o radar, ele tá meio dicotômico. Quer dizer isso, Patinhas? O que o Goiás cede acima da média não é o que o meio-campo hoje do Curitiba tem executado acima da média. O time do Curitiba tem feito muito gol, sofrido muita falta e tem feito desarme, só que o time do Goiás tem dado muito mais abertura para tomar assistências e tomar finalizações no gol.
Se a gente olhar o menino Giovanni Augusto, ele ainda está acima da média em assistências e finalizações para fora, mas não finalizações no gol. Mas ele ainda é o cara da vez em relação a faltas sofridas, gols e desarmes. Ou seja, ele casa muito bem com o perfil do que o Curitiba manda muito bem. Entre o mapa e o terreno, cara, você sempre vai tentar priorizar o terreno. Ou seja, o cara que já tá mandando bem no time dele e você espera que ele dê um encaixe legal no jogo, apesar dele não ser exatamente o melhor contra o adversário. Patinhas, do ponto de vista de saldo de faltas, ele tá positivo, tem errado passes, mas, cara, para meio campo, 6 passes incompletos está bem ok, e ele não toma tanto cartões amarelos, mas isso nem é tanto uma preocupação, porque se você olhar, cara, o Goiás, ele tá quase na metade de cartões amarelos forçados para meio campo dos adversários, por isso aqui você pode respirar um pouco mais fundo, que você não vai ver o tanto cartão aí. O Giovanni Augusto jogando em casa talvez não seja aquele monstro ovacionado, mas ainda assim, cara, novamente, nunca negativou e 37% dos jogos ele passou de 5 pontos, ou seja, mais de um terço das vezes aí o menino mandou bem. Nas últimas pontuações foi 6.7 com uma assistência, 4,5 com um gol, mas um jogo que ele tomou muita pontuação negativa, e no último jogo, apesar de ter tido 2 finalizações, ele terminou fazendo um pontinho só. E aqui é agora que eu vou tentar te resgatar o que é o meio-campo que eu acho que vai mandar bem no caso do Atlético Paranaense que vai estar encarando o Botafogo aí. Cara, olha as duas últimas pontuações que o Botafogo se deu para meio-campo. Everton Ribeiro 10.1, Matheus Vital 10.3. E se você voltar, não tem nem pontuações tão ruins assim, com o Heiler 5.6, Felipe 4.3, média recente cedida do Fogão tá em 4.48. Ao mesmo tempo, do outro lado, tá um pouco difícil aí a gente fazer um pouco as glórias. Mas o Léo Cittadini tem sido consistentemente um dos melhores jogadores jogando fora de casa aí pelo Atlético Paranaense. Fez 7.3 na rodada 15, 8.9 na rodada 17, 13 na rodada 24. Sei que a média recente executada não tá muito boa, mas, cara, olha o radar. O Botafogo cede tudo acima da média, porque é o Botafogo que tá tomando porrada de todo mundo, mas desarme acima da média, assistência acima da média, gol acima da média, falta sofrida acima da média, falta pra fora acima da média, tudo tá acima da média. Do ponto de vista do Atlético Paranaense, ele só tem executado finalizações acima da média. Mas as oportunidades são muito fortes e a gente vai estar tentando buscar o nosso menino. Eu sei que você vai olhar o gráfico de média dele e parece o PIB do país. Mas o fato é que ele está acima da média em finalizações, faltas, finalizações para fora, desarmes e gols. Com destaque para desarmes, cara, ele tá numa média de 3 desarmes por jogo. E o que a gente já falou isso aqui no canal, cria uma gordura de pontuação recorrente, porque desarme é um evento que acontece muito mais no jogo do que gol, que garante que a gente não vai ver uma amargura tão forte. Se a gente olhar as rodadas recentes dele jogando fora de casa, como é o caso dessa rodada, ele já passou dos 5 pontos em 40% das ocasiões e nunca negativou jogando fora de casa. Se você olhar no passado recente aí, você vai ver de novo a gordurinha de desarmes dele tem aumentado e a gente espera continuar capitalizando nisso aí. Com destaque para a rodada 24, em que ele fez 13.1 com o golzinho ali. Ele também sempre mantém uma quantidade de faltas. O que você vai ver que é mais intermitente, vai e volta, são as finalizações e a gente espera que ele consiga arrumar isso nessa rodada. E aí a gente vai ter que falar do time da vez, o Mengão que consegue se manter na busca aí pelo líder São Paulo. Cara, vai estar encarando um Fluminense que hoje está indo de altos e baixos, né? Eu acho que recentemente com a troca de treinador caiu bastante na qualidade, trocou muitas peças. E isso tem se revertido um pouco no game. Se você olhar, Rafael Veiga fazendo 18 pontos na rodada 21, Maurício 10.3 na rodada 22. Média recente cedida de 2.63 versus uma máquina dentro de casa, que é o Flamengo, especialmente no meio campo, tá? Eu sei que as duas últimas rodadas talvez não tão imitantes, mas a gente ainda vai ter aquelas rodadas tipo a Arrascaeta fazendo 15.8. E aí, se a gente olhar o radar, vai estar match verde, ou seja, um time que cede, um time que executa acima da média, tanto gols quanto assistências, com destaque para assistências. O Fluminense toma quase 50% acima da média do campeonato em assistências para meio-campos adversários jogando como visitante. E aí, cara, casa com o nosso menino Arrasca totalmente. Ele é hoje um dos meias com maior média de assistências por jogo jogando em casa. 1.87 pontos por assistência por jogo. Isso daí, cara, é quase, tá chegando perto de uma assistência a cada 3 jogos. Tá acima da média em finalizações, recebendo mais faltas. Gols, cara, talvez não tanto, tá? Gols, a gente talvez escolhesse uma outra pecinha. Ele já teve mais, hoje ele tá num papel mais de suporte do que de protagonista. E também não é o cara dos desarmes aí. Válido apontar que o saldo de faltas dele hoje está positivo, mas ele é um daqueles categóricos meio-campos que vão errar muito passe. Mas aí você já tem que colocar isso na continha. Então, quando você colocar ele, já tira menos 1,5 de passes incompletos e faltinhas. E pensa aí que ele vai conseguir finalizar umas 3 vezes, vai dar uma assistência e vai sair de lá com 7 pontinhos. Se observar a distribuição dele em casa, dá uma gaussiana bonitinha. Patista, o que é gaussiana? Um dia a gente fala isso daí, hoje não. Mas o fato é, cara, que tá uma distribuição bem igualitária ali, basicamente. E hoje ele já passou dos 5 pontos, mais uma vez, em 37% das ocasiões. Se a gente olhar o passado recente dele em casa,
É aquilo lá, né? Fez 1.6, aí fez 15. 0.4, 5.9. Patinhas, a próxima é ruim, né? Assim que funciona a estatística. Mas estou dizendo que ele tem consistentemente aqui obtido finalizações nos 4 jogos. Nos últimos 4 jogos em casa ele finalizou. Recebeu faltinhas e conseguiu fazer assistência em 2 das ocasiões. E uma delas, inclusive, fazendo um gol. E aqui, para dar uma amarrada, a gente vai numa peça que causa muita polêmica por onde ele passa, que é o nosso menino Thiago Neves, tá? Vai estar encarando um Fortaleza que desde a saída do Rogério tem tido falhas defensivas constantes, e se a gente olhar a média recente executada está em 1.73, um pouquinho abaixo até da média global. Só que do lado do Sport, que vai estar jogando em casa contra o querido Leão Cearense, o Thiago Neves já tem se destacado aqui. 19ª rodada fez 8.8, na 25ª rodada fez 10.1. Se a gente olhar o radar, a gente tem oportunidades verdes para gol e finalização para fora e oportunidades cedidas de finalização defendida e falta sofrida. Nosso menino hoje está acima da média em gols, finalizações defendidas e para fora, mas em faltas sofridas ele não está tão bem ainda, mas é válido apontar que o saldo dele está zerado, ou seja, apesar dele não sofrer tanto, ele não está cometendo tanto também. É válido apontar que ele está tendo muito cartão amarelo, o Thiago Neves nem sempre com a falta ele ganha amarelo, tem muita reclamação, tem muito zum, é o catimbeiro lá. Mas, por estar com essa média de gols, vai ser uma das nossas dicas mais moderadas para ousadia ali. Vai estar encarando um Fortaleza desmontado, o Sport dentro de casa precisando do resultado, e ele é o cara que hoje está fazendo um gol na média a cada 3 jogos aí. Se a gente olhar a distribuição dele jogando em casa, em 44% das ocasiões ele passou de 5 pontos, mas é válido apontar também que em 55% das ocasiões ele fez abaixo de 3 pontos. Por isso, muito cuidado aqui. Novamente, não são águas seguras. Mas, cara, olha os últimos jogos dele em casa. Fez 8.8, fez 10.1. Só que compensação, quando ele não consegue fazer o gol, é o menos, é o 0.9, é o menos 1.3. É um jogador de difícil, tá? Então, se a gente resumir tudo que o Patinhas tá falando, fala muito. Tô brincando. A gente vai com Alisson, Arrascaeta e Vina como as nossas dicas mais seguras, jogadores consolidados com excelentes confrontos. Talvez o Vina não tão excelente confronto, mas uma regularidade muito forte. Mais dicas moderadas aqui de caras que já mandaram tão bem no passado recente. Tem confrontos favorabilíssimos, porque o Sport joga em casa contra o Fortaleza, o Curitiba joga em casa contra o Goiás. Mas são jogadores que têm dado uma derrapada recentemente. E aqui a gente vai com uma dica mais ousada de um cara que já mitou no passado, tem mostrado consistência jogando fora de casa, mas não tem um confronto tão fácil assim com o Atlético Paranaense, que vai estar encarando o Botafogo em Botafogo. Se você gostou, se você curtiu, achou essas análises diferentes, achou esses gráficos inovadores, por favor, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e confere o nosso Telegram, que a gente vai divulgar tudo isso daqui 100% grátis. É só você ir lá, baixar de um cartoleiro para o outro. A gente, inclusive, divulga lá os dossiês de jogos, que são uma outra caderneta com análises bem parecidas. Na verdade, são as mesmas análises aqui do canal, só que para bem maior número de jogadores, um para cada confronto. Então, confere também o nosso Instagram, que a gente divulga alguns stories ali com alguns jogadores especiais que estão na nossa mente. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, isso ajuda muito a gente aí no futuro. E é isso, pessoal. Então, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!